Só que quando ele muda lá, automaticamente tudo que o governo subsidiava aumentou o preço. Então a dificuldade Óbvio. vai se passar Claro, claro. num primeiro momento. Mas a longo prazo, aquilo é um sinal de que o Estado tá buscando mudança. É. Caso Milei, que ele é muito libertário, o remédio dói, né? O remédio dói. Por Exatamente. isso E que o aí povo tá tudo, sentindo. tudo subiu. Lá tá tudo mais caro, porque Sim. era tudo bancado pelo governo. E aí a gente precisa ter essa mente de que, pô, existe esse período, mas isso é educação. A gente vive, por exemplo, ó, eu atendo empresas, dou consultoria. E aí eu atendo muito empresários. Então, num bate-papo com o empresário, eu tento entender qual é a mentalidade dele com o colaborador. E aí a gente vê, a nossa escravidão, ela terminou tem poucos anos, tem um pouco mais de 100 anos, que aboliu aqui, né? Mas a mente nossa ainda é de que eu tenho que mandar e o outro tem que obedecer. Então eu sou patrão, você é empregado, eu tenho que mandar e você tem que obedecer. Ainda tenho essa mentalidade, muito essa mentalidade ainda, disso. E qual é a mensagem que ele está passando para o colaborador? De que ele não está ali para ajudar, para auxiliar, ele não está ali para educar o colaborador, ele não está ali para pegar na mão do colaborador e andar junto. Não, ele está ali para mandar e o outro obedecer. No Estado é a mesma coisa. Se você não educar o povo, que aquilo ali é uma emergência, um período para que ele possa se garantir o seu sustento, não morrer de fome, mas que ele precisa correr atrás de alguma coisa para que aquilo ali sirva para um outro que também está na mesma necessidade que ele, aí fica difícil. Verdade. Mas é culturalmente isso. Isso é de uma cultura. E isso que a gente precisa mudar. Só que a cultura ela não começa agora eu chegar aqui na rede social, falar, 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 e isso vai entrar na mente. Não, agora todo mundo vai fazer. Não, isso tem que começar desde criança. A educação tem que começar na escola. Isso tem que vir da escola. E que também não é interesse de alguns políticos que isso comece na escola. Porque lá na frente, hoje, alguns políticos já estão questionados por conta da liberdade da internet, da informação que chega. Sim. Agora, você imagina se eu começo a fazer isso na escola. Lá na frente, você acha que eles vão aceitar algumas coisas que acontecem hoje? Não vão aceitar. Aí tem vale luz agora, vale gás. É, não foi aprovada agora a emenda que eles estavam esperando de IOF para poder fechar as contas públicas. Agora está sendo eh, um problema para o governo que agora ele tem que olhar e cortar a conta. Coisa que ele não faz, né? Entendeu? E aí fica difícil, entendeu? Como é que você vai aumentar cada vez mais impostos para poder conseguir equilibrar a conta pública, sendo que se você olhar para a máquina pública, você consegue de fato eliminar diversos tipos de receita que acaba se perdendo por isso e E a todo mundo gente sabe que vive. o IOF é um imposto regulatório e não arrecadatório, mas o nosso ministro da Economia, o Tachad, ele diz que tem que ter o IOF, aquela coisa toda, e tá uma guerra absurda aí. Mas vamos voltar aqui para a questão, e continuar, na verdade, na questão do dinheiro. Para o senhor, dinheiro é tabu ou é bênção, doutor Rafael? Bom, a Bíblia nos apresenta como bênção. Então, dinheiro é bênção. E se fala mais sobre dinheiro na Bíblia até do que sobre o inferno. Se fala mais sobre dinheiro do que o inferno, porque a Bíblia nos ensina que o dinheiro ele tem que estar no local certo na nossa vida. Então, o dinheiro ele precisa estar no nosso bolso. Ele precisa estar para abençoar pessoas. Ele está para abençoar a minha família. Ele está para abençoar as missões, entendeu? Que Deus coloca na nossa vida. Então, ele sendo utilizado dessa maneira, ele vai ser bênção para a minha vida, para a sua, para quem está nos escutando. O problema é quando a gente coloca ele no nosso coração. E aí ele passa a nos dominar. Então ele passa a ser um Deus. A Bíblia diz, né, que é o Mamon, que é um Deus do dinheiro. E esse é o problema, quando a gente coloca Deus em primeiro, quando a gente coloca o dinheiro no nosso coração. Porque qualquer dificuldade financeira, a gente perde a fé em Deus. Então a gente vira um cristão emocionado. A emoção tá boa, Deus está comigo. A emoção tá baixa, Deus não Deus está. não está comigo. E associa-se muito isso ao sucesso financeiro, à prosperidade. Só que a prosperidade nunca foi sobre a quantidade de dinheiro que eu tenho na conta ou que você tem na conta, e sim tudo aquilo que você tem para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Então, o que que Deus prometeu? Deus prometeu que ele enviaria todos os recursos necessários para que você cumprisse o chamado dele aqui. E a gente acha que o cara tem sucesso quando tem um sucesso financeiro.
E a prosperidade nunca foi associada ao dinheiro. A prosperidade sempre foi ao cumprimento de seu chamado. Então hoje, qual é o chamado do Rafael? Hoje eu tenho um chamado. Hoje eu mudo a vida e a mentalidade do empresário para que ele possa ter um sucesso na vida dele. Então esse é um chamado. Qual o recurso que eu preciso ter que Deus vai me abençoar para eu cumprir esse meu chamado? Estou dizendo chamado empresarial. Uhum. A gente ainda tem o cuidar do reino, cuidar de pessoas, né? O atender pessoas. Então, quanto que Deus vai me disponibilizar de recurso para eu fazer isso?